Olá, meus amados, graça e paz, tudo bem com vocês? Em Cristo Jesus? Espero que sim. E confiando nesse Deus, tenho plena certeza que sim. Queridos, em nome de Jesus, nós estamos aqui mais uma vez reunidos no amor de Cristo, né, para que assim possamos mais uma vez estarmos nos alimentando, crescendo na graça, crescendo na fé, no conhecimento e no amor de Jesus para conosco. Então, no nome de Jesus, nós estaremos lendo. Nesse momento, eu convido-vos que abram suas Bíblias, né, na carta que Lucas escreve, no livro de Atos, do Ato dos Apóstolos, né? Atos capítulo 3, versículo 19. Atos capítulo 3, versículo 19. Amém, queridos? Nós estaremos lendo aqui esse versículo. Atos capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim tempos de descanso pela presença do Senhor. Amém? Irmãos, agora nós estaremos orando no nome de Jesus. Amém, queridos? Santo e eterno Deus e maravilhoso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós entramos em oração na Tua presença maravilhosa. E assim, ó Deus, nós te pedimos, Senhor da glória, que a direção do Teu Espírito Santo seja cada vez mais contundente e reluzente em nossas vidas. Ó Deus, que o Senhor esteja tomando, Pai, frente nesse momento dessa pregação. Pai, em nome de Jesus, da Tua palavra, Senhor, que não seja eu falando, mas o Senhor. Usa-me, ó Deus, conforme a Tua vontade. Deus, em nome de Jesus, que eu venha a ser conduzido e iluminado pelo Senhor. Deus, em nome do Senhor Jesus, que a Tua palavra vá e dê fruto a todos os corações e todas as mentes que assim nos escutam, Senhor da glória, através desta mensagem. Ó Deus, que a Tua luz divina possa nos iluminar-nos cada vez mais para a honra e glória e louvor do Teu nome, meu Deus. Amém. Queridos, em nome de Jesus, mais uma vez estamos aqui. Então, para a honra e glória e louvor do nosso Deus, como é de praxe, sempre quando o seu pastor traz uma mensagem ou quando você vai em alguma igreja, geralmente o pregador ele lê o texto e depois ele passa o tema da mensagem. Então eu quero aqui passar para vocês o tema da nossa mensagem de hoje. Fé inabalável resultará no extraordinário. Fé inabalável resultará no extraordinário. Amém? Toma um pouco de água. E assim estaremos entendendo melhor esse versículo aqui, né, em nome de Jesus. Eu sou assim, literalmente, digamos assim, apaixonado por esse versículo. Inclusive, já ganhei muitas vidas para Cristo através desse versículo e nesse versículo. Olha como ele é contundente e reluzente. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de descanso pela presença do Senhor. Isso sim, irmão, é viver pela fé, e estar centrado na fé. Quero repetir aqui o tema da nossa mensagem. Fé inabalável resultará no extraordinário. Irmãos, em nome de Jesus, eu sempre foco em um contexto de discernimento, sabedoria, poder e conhecimento. Irmãos, olha, é muito lindo quando nós nos deparamos com situações que, sabe, irmão, pode ser complicado para nós, mas quando nós entendemos daquela situação que temos o domínio ao que se diz conhecimento,
você sairá muito bem. Então, meu foco, literalmente, na palavra do Senhor é centrado em conhecimento, em discernimento. Então, no nome de Jesus, vamos lá. Quando se trata, irmão, da palavra fé, a gente pensa que fé, eu vou ter fé para ter aquilo e mais aquilo e mais aquilo. Não é bem por aí. A palavra fé é um monossílabo tônico, ou seja, uma palavra tão pequena, mas tão grande profundidade. Então, no nome de Jesus, eu gostaria que você entendesse bem, não é, o contexto e o pretexto da palavra fé. Como eu te falei, fé é um monossílabo tônico, uma palavra tão pequena, mas de tão grande profundidade. Pode fazer você chegar ao extraordinário. Como é que eu posso chegar ao extraordinário no campo da sua vida, seja ela qual for, né? Como é que eu posso entender melhor isso, pastor? Vamos lá, vamos entender isso melhor. Vamos lá? Vamos entender melhor isso. Por exemplo, você entendeu que a fé é um monossílabo tônico, né? Uma palavra tão pequena, mas tão grande, de tão grande profundidade. Agora vamos lá, quando eu coloquei aqui fé inabalável, resultará no extraordinário. A palavra fé você entendeu. Agora vamos lá, a outra palavrinha para a gente entender melhor hoje. Extraordinário. Qual é o significado da palavra? Qual é o sentido da palavra extraordinário? Irmãos, olha, o extraordinário que foge do usual, do previsto, que não é ordinário, fora do comum, ela não é regular, ela vai além do estabelecido. Isso é o extraordinário. Ou seja, é uma pessoa caracterizada por ser excepcional, notável pelo que ela é. Ou seja, uma pessoa que sempre está no estado de extraordinário, ela é uma pessoa diferenciada. E a nossa fé, ela precisa e tem que ser uma fé extraordinária. Irmãos, olha, geralmente quando uma pessoa ela se concentra sempre de se dar o seu melhor, de chegar ao ponto do extraordinário, chega até o ponto de se tornar estranha e, por que não dizer, esquisita. Podemos dizer assim, sim. Uma pessoa que ela procura ter conhecimento, ter discernimento, ter uma desenvoltura além do que ela pode se tornar uma pessoa até estranha ou esquisita. Sabe por quê? Porque ela é uma pessoa que ela tem propósito. Então pensa nisso, no nome de Senhor Jesus. Como que possamos viver uma fé no extraordinário? Amados, eu preciso fazer uma pergunta para você. Quer ver? É mais ou menos assim. Você já se deparou? Você já procurou se colocar, chegar a um estado de perguntar para você mesmo, né? Fazer uma introspecção? Mais ou menos assim. Será que a minha fé e a minha conversão está de acordo com o Evangelho? Você já se perguntou isso alguma vez? Eu, por várias vezes, eu pergunto para mim mesmo, como será que está a minha fé e a minha conversão? Por isso que eu procuro alimentar todos os dias, lendo a palavra, tendo conhecimento da palavra. Olha, irmão, eu queria aqui trazer para você entrar no contexto de você fazer uma autoanálise com você mesmo, né? Será que a minha fé e a minha conversão está de acordo com o Evangelho? A minha fé e a minha conversão é genuína ou superficial?
O que é uma fé genuína? É aquela que ama incondicional, é uma fé que ama olhar para o outro, se preocupar com o outro, ela se preocupa com o outro, não importa quem ele seja. Quer ver o exemplo? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Olha que coisa linda que o apóstolo Paulo traz para nós. Paulo, do primeiro versículo até o versículo 13, Paulo dá um diagnóstico do amor, né? Mas o último versículo desse diagnóstico do amor que Paulo traz, olha só que lindo, ele diz assim: agora, pois, permanece esses três, a fé, a esperança e o amor. E Paulo diz, e o maior deles é o amor. Irmãos, olha que coisa linda. A pessoa que tem uma fé que chega ao extraordinário, ela ama incondicional. Às vezes a gente pensa, né? Aprendemos isso na igreja. Porque tudo é pela fé, tudo é pela fé, tudo é pela fé, tudo é pela fé. Não é bem assim. Eu vejo tantas pessoas que têm uma fé, uma fé altíssima, uma fé linda, mas não ama ninguém, não tem fé para amar, não tem fé para cuidar do outro, não tem fé para se preocupar com o outro, não tem uma fé de um amor incondicional. Esse amor no Senhor Jesus, literalmente, meu irmão. Então, no nome do Senhor Jesus, vamos continuar aqui como é ter uma fé para chegar no extraordinário. Repetindo aqui o nosso versículo, que é o texto base, o versículo base da mensagem de hoje. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de descanso pela presença do Senhor. Irmão, quando a gente tem uma fé que chega no extraordinário, a gente tem um certo equilíbrio emocional em nossa vivência, seja ela no trabalho, na igreja, na faculdade, na escola, na padaria, no mercado, seja lá onde eu estiver. Eu sou uma pessoa ponderada, eu sou uma pessoa que tem um equilíbrio melhor em tudo que eu faço. Então, tudo isso é uma fé genuína. A tua fé é uma fé e a tua conversão é uma fé e conversão genuína ou superficial? Continuando, olha o resultado de uma fé genuína. Ela tem algo grande, irmão, que o outro não tem. Quando a gente tem uma fé extraordinária, Deus está conosco. Por que Ele está conosco? Sabe por quê? Porque quando eu tenho uma fé que está acima de tudo e para todos, a minha fé sobressai, a minha fé se preocupa com o outro. A minha fé, ela não é uma fé egocêntrica. Não, ela não é uma fé egoísta. Ela é uma fé, literalmente, que ela se preocupa com o outro. Ela é uma fé que se preocupa em ganhar almas para Jesus. Coloca isso na tua mente, coloca isso na tua cabeça, coloca isso em teu ser, para a honra e glória e louvor do nosso Deus. Uma fé genuína, ela vai além daquilo que não se vê. Pode ter certeza disso. Por que não lembrar aqui Hebreus 11, primeiro versículo? Eu não estou falando, irmão, de fé para obter as coisas materiais. Não, eu estou falando de uma fé amorosa, de uma fé saudável. Quer ver? Lembra lá de Hebreus 11, primeiro versículo? Ora, a fé é a certeza das coisas que não esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu gostaria tanto que você pensasse nisso.
Por exemplo, irmão, Romanos 10, 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Eu gostaria muito que você pensasse nisso. Que Deus esteja abrindo a tua mente. Que a tua fé seja uma fé amorosa. Que a tua fé seja uma fé que esteja preocupado com o outro. Vamos dar continuidade? Eu te perguntei, será que a minha fé e conversão está de acordo com o Evangelho? Eu escorri um pouco a fé genuína. Agora eu quero escorrer uma fé e uma conversão superficial. Ou por que não dizer egoísta, ou até mesmo egocêntrica. Exemplo, ela é uma pessoa centrada em si. Ela não se preocupa com o outro. Estou nem aí com o outro. O que eu quero é eu e mais eu e acabou. Quanto mais, é mais ou menos assim, irmão. Eu chego na igreja, eu me deparo diante de Deus, mas primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, quinto eu, depois eu, e mais eu. Isso é uma fé egoísta. Eu preciso ter as coisas, quero conquistar as coisas, mas o meu irmão e os meus familiares que ainda não se converteram, e os meus filhos que ainda não se converteram, e a minha esposa e o meu esposo que ainda não se converteram, como fica? Será que a minha fé é somente para eu obter coisas materiais? Será que a minha fé é somente para eu obter coisas desse mundo, coisas terrenas, coisas materiais que vão ficar tudo? Isso é uma fé egocêntrica. Isso é uma fé egoísta. Olha, irmão, em nome de Jesus, eu não estou falando aqui fé para ter as coisas, mas eu estou falando fé de amor. Uma fé que se preocupa muito com o outro. Pensa nisso no nome do Senhor Jesus. Amado, mais uma vez, eu não quero falar aqui para você de uma fé para você ter carro, uma casa, uma empresa, ou até mesmo, sabe, conta gorda no banco. Não é nada disso. Tudo isso você pode ter, mas você tem que trabalhar, tem que se esforçar, não é? Pode ter certeza disso. Lembra lá de Josué, capítulo 1? Ou seja, é o 6º livro da Bíblia, o livro de Josué. Não é? Josué, capítulo 1, versículo 6, versículo 7 e versículo 9. Por 3 vezes Deus manda Josué se esforçar e ter ânimo. Irmãos, olha, e no versículo 7, Deus fala assim, ser corajoso. Ele manda se esforçar, ter ânimo, e no versículo 7 ele diz, ser corajoso, eu serei contigo, assim como eu fui com meu servo Moisés. Irmão, no nome do Senhor Jesus, a gente chega na igreja, a gente aprende que ter fé é para obter resultados em coisas materiais. Mas a nossa igreja, em nome do Senhor Jesus, será uma igreja sempre conduzida com amor e pelo amor ao outro. É isso que precisamos ter, irmão, isso em nossas vidas. Sabe por quê? Jesus mesmo nos ensina isso. Literalmente. Não é? Ele diz, olha, este é o meu mandamento que eu vos ensino. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Pensa nisso no nome do Senhor Jesus. Isso é viver pela fé. Uma fé de amor, uma fé que se preocupa com o outro, com a alma do outro. Não, peraí. Eu cheguei na igreja, tive um encontro com Cristo, estou salvo na pessoa do Senhor Jesus, agora eu preciso resgatar o meu próximo, o meu amigo, o meu vizinho, o meu irmão, meu primo, meu tio. Ou seja, quem estiver mais próximo de mim. Pensa nisso no nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Olha, irmão, para a gente dar continuidade, é a gente entender que para uma fé chegar no extraordinário,
você precisa estar convicto de quem é Cristo na sua vida. Por que Cristo morreu na cruz em teu e em meu lugar? Para sermos salvos. Para ser uma nova pessoa. Segundo a carta aos Coríntios 5,17. Olha o que aqui Paulo diz. Portanto, todo aquele que está em Cristo, nova criatura é. Pensa, você será uma nova pessoa, um novo homem, uma nova mulher. Amém, querido? Irmãos, olha, eu não posso trazer para a igreja do Senhor, do nosso Deus, não é? Muitas coisas que estão trazendo para as igrejas hoje, que é o que nós chamamos de sincretismo religioso. E o que é, biblicamente falando, teologicamente falando, sincretismo religioso? Irmãos, olha, eu crer, eu vou consagrar essa água, eu vou consagrar esse lencinho, eu vou consagrar uma rosa, eu vou consagrar N coisas para que possamos alcançar algumas coisas na igreja com Deus. E não é assim. Irmãos, olha, somente a gente crê em Jesus, ter a fé literalmente e alcançando todas as coisas. Disso você pode ter plena certeza. E é isso que Deus quer de você. Como é que a minha fé pode chegar no extraordinário? É você viver de acordo com aquilo que Deus quer que você viva. Um homem e uma mulher convertidos no Senhor. Ter uma nova vida, ser um novo ser um novo homem, ser uma nova mulher, para a honra e glória e louvor do nosso Deus. O que pode uma fé inabalável resultar no extraordinário? Quero aqui outra vez fazer mais uma pergunta para você. Por que você tem livre-arbítrio? Você sabe por que o homem tem livre-arbítrio? Porque fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Isto é, caráter, integridade, moral e ser correto. Em miúdos, você tem a ciência e o poder de decisão. Você pode ir e voltar para onde você quiser. Pensa nisso, a decisão é tua. Lembra lá? Se você quiser conferir depois, você pode ter certeza. Deus, literalmente, Ele nos deu esse poder e autoridade de decidir fazer o que eu quero. Gênesis capítulo 2, versículo 9, e também Gênesis capítulo 2, versículo 17. Pensa nisso, confere lá. Deus nos dá autoridade e poder com o livre-arbítrio. Pensa nisso, irmão. Você escolhe e faz o que você quiser. Que Deus esteja abrindo a tua mente. Mais uma vez aqui, eu quero escorrer. Cuidado com o que você anda assistindo. Cuidado com o que você anda vendo. Cuidado com o que você anda ouvindo. O Salmo 101, versículo 3. Salmo 101, versículo 3. E não poreis coisas más diante dos meus olhos. Vigia, meus amores. Cuidado no que você está assistindo. Cuidado no que você está recebendo e está olhando. Amém? Que Deus assim te abençoe e abra muito a sua mente. No nome do Senhor Jesus. Irmãos, olha, é no nome do Senhor Jesus que eu quero cada vez mais abrir a tua mente. Que você seja um crente centralizado ali no que Deus tem para você. Você pode ter certeza, quando um homem e uma mulher chega em uma igreja como a nossa e se converte e procura ter uma nova vida dentro nos princípios de Deus, ela vai ter tudo, mas principalmente vai ser um novo ser. Pense nisso no nome do Senhor Jesus. Amém? Amados, olha, quero aqui fazer mais uma afirmação. Presta bem atenção no que você vai ouvir. Pecado na Bíblia é concreto
e absoluto. De forma nenhuma é relativo. Não, de jeito nenhum. Pensa nisso. Eu vou repetir. Pecado na Bíblia é concreto e absoluto. De forma nenhuma é relativo. Pensa nisso, por favor, no nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu vejo os crentes de hoje, como diz o profeta Jeremias, lá no livro do profeta Jeremias 4, versículo 22, o profeta literalmente ele faz uma colocação mais ou menos assim, ó, lá diz o versículo: deveras, o meu povo está louco, já não me conhece, são filhos nércios e não entendidos, sábios são para fazerem mal, mas não sabem fazer o bem. E é o que mais a gente vê hoje nas igrejas, irmão. Crente acreditando, sabe, em qualquer coisa que se coloca na cabeça dele, qualquer coisa que mostra, sabe, irmão, eu vou crer. A última agora é que ungir uma água, consagrar uma água e vai curar esse mal do coronavírus. Olha, irmão, é tantas coisas que a gente vê hoje em dia que só Jesus mesmo, só Jesus. Então a gente precisa entender, a minha entrega foi para Cristo, não foi para homens. Então eu devo crer somente no Senhor. Pensa, por favor, no nome do Senhor Jesus. O que é que Deus quer da tua vida? Entrega, fidelidade, comprometimento com Deus e para Deus. É isso que Deus quer da tua vida, irmão. Toma posse. O que é viver centralizado na Bíblia, literalmente falando? Eu quero concluir aqui essa mensagem na carta de Paulo aos Gálatas, né? Ou seja, aos Galáxios, quando Paulo escreve. Eu quero ler junto com você, né? Gálatas capítulo 5, versículo 16 ao 18. Vamos ler juntos? Gálatas capítulo 5, versículo 16 e versículo até o 18. Olha só, irmão, que coisa linda que Paulo literalmente Gálatas 5:16 até o 18. Isso é viver e ter uma fé que pode chegar ao extraordinário. O que é uma fé extraordinária, irmão? É você orar e Deus fazer acontecer. É você profetizar e Deus fazer acontecer. Mas o mais extraordinário da fé é você viver em amor com o teu irmão e com o teu próximo, seja ele quem for. Seja uma pessoa flexível, seja uma pessoa ponderada, seja uma pessoa amorosa. Isso sim é viver uma fé extraordinária, que é o amor. Olha o que é que Paulo diz. Ter uma vida pelo Espírito. Gálatas 5, versículo 16 até o 18. Digo, porém, andai no Espírito e não satisfarei o desejo da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Olha o versículo 18. Se, porém, sois guiado pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Meu irmão, pensa nisso. Isso sim é ter uma fé inabalável. Isso sim é ter uma fé e viver em uma fé que chega ao extraordinário. É você amar incondicionalmente. Eu preciso ter uma nova vida com Cristo. Eu preciso pensar no outro
Eu preciso ganhar quem ainda não foi ganho para Jesus. Eu preciso me preocupar com os meus entes queridos que ainda não tiveram o encontro com Jesus. Pensa nisso. Isso é ter uma fé extraordinária. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, no nome do Senhor Jesus. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, que nesse momento, mais uma vez em oração na Tua presença maravilhosa, meu Deus, te agradecemos, Pai, pela Tua palavra, aqui escorrida nessa noite, meu Deus, no nome do Senhor Jesus, abençoa todas as pessoas que assistiram essa mensagem, Deus, que o Senhor esteja abrindo a mente de cada uma delas, Senhor. Deus, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos, te exaltamos, te glorificamos e te adoramos. No nome do Senhor Jesus, que nós oramos. Amém. Que a graça salvadora e as doces consolações do doce Espírito Santo de Deus e o amor do Pai esteja com a vida de todas as pessoas, meu Deus, que assistiram essa mensagem e de todo o povo da nossa Igreja Batista Contemporânea ali em Vila Dinamarca e de todo o povo das tuas igrejas que assistiram essa mensagem, Senhor. Que a tua graça salvadora e que as tuas inefáveis bênçãos celestiais estejam sobre a vida do teu povo e de todas as pessoas que assistiram essa mensagem. No nome do Senhor Jesus, que nós oramos. Amém. Eu quero ser